O gráfico te mostra o comportamento de um resistor, estudado aí por um cientista, da tensão pela corrente. E te mostra que esse comportamento obedece a uma função do segundo grau. Função do segundo grau, Eduardo? Isso mesmo. Faz o seguinte. Acrescenta um aqui à frente da corrente elétrica, do quadrado da corrente, e um zero aqui, que você enxerga muito bem o formato de uma função de segundo grau. Vou colocar aqui para você. Ó. Y é igual a quem? Ax ao quadrado mais bx mais c. E ele te pergunta, após fornecer o comportamento da tensão pela corrente de um dado resistor, um novo resistor aí, ele te pergunta qual seria o gráfico, então, da resistência pela corrente. Eduardo, nós não podemos usar essa função para construir aquele gráfico? Claro que não, até mesmo porque como é uma função do segundo grau, por isso que o gráfico é uma parábola. E você nota que ela se encaixa perfeitamente. Veja que o termo independente, que é C, ó, é zero. Por isso que o gráfico começa da origem. O A da tua função vale 1, ó. É positivo, o que significa dizer que por isso que a parábola tem concavidade para baixo. Função do segundo grau, por isso que é parábola. Beleza? Então você nota as características de uma função de segundo grau sendo obedecidas. Agora, Eduardo, para construir esse gráfico, a gente vai precisar de uma outra função. Perfeito. Então eu vou pegar a função que ele forneceu e fazer uma substituição, que é aquela ali, ó. U igual a I ao quadrado mais 10i. Ele faz uma pergunta. Quem é a tensão? Tensão é, na verdade, R vezes I, lei de Ohm. Então, essa tensão que fica R vezes I vai ficar I ao quadrado mais 10i. Aí você nota que dá para cancelar essa corrente elétrica quando você colocar esse I aqui em evidência. Então, vamos fazer isso. R vezes I é igual a I, que multiplica I mais 10. Tô rouco, né? Esse I vai embora com I. E você percebe que essa resistência termina sendo I mais 10. Eduardo, entendi. Então, como esse R vai ser I mais 10, isso aqui agora obedece ao formato de uma função de que grau? Do primeiro grau. Aí você nota que como se tornou uma função do primeiro grau, qualquer item que você for marcar aí já teria que ser uma reta. Então vamos fazer o seguinte, vou colocar aqui uma funçãozinha do primeiro grau aqui embaixo, y é igual a ax mais b. Quem é que está aqui à frente da corrente elétrica? Deixa eu colocar aqui, separar um pouquinho, igual. Deixa eu colocar aqui. 1. Pronto, você nota. 1 vale A. B vale 10. Separar aqui para você. A na minha função do primeiro grau aí será 1. B na minha função aqui do primeiro grau vai ser 10. Então você já sabe as características de uma função do primeiro grau. Então eu vou pegar esses valores aqui, essas características, e jogá-las dentro de um gráfico. Vamos lá. O gráfico resistência versus corrente. A função de que grau? Do primeiro grau. Então o gráfico você já sabe que vai ter que ser uma reta. Segundo passo. O A, que é o coeficiente angular da reta, vale 1. Esse A é o que mesmo? Positivo. E se ele é positivo, a minha reta ela é crescente. Perfeito. Então você já teria que procurar um item que fosse uma reta que tivesse inclinação e que, portanto, essa inclinação seja positiva, crescente. Fora isso, o B da função é o que faz você finalizar a questão com o item correto. Galera, B de uma função do primeiro grau é onde a gente toca o eixo Y. É mesmo, professor, tinha esquecido. Então a minha reta precisa começar obrigatoriamente em um local acima da origem, que será justamente 10, que é o termo independente de uma função do primeiro grau. Show de bola?